Podemos começar, Isis. Beleza, boa noite. Eu sou Isis de Manaus. Eu vou deixar minha câmera fechada porque a minha internet está muito ruim. Mas eu sou uma mulher negra, tenho 1,68 m, tenho cabelos cacheados, estou com a camisa verde. É, vou abrir minha câmera só para fazer o sinal da comunidade surda. Meu nome na comunidade surda é. E nós estamos aqui com as nossas intérpretes, Joyce e Michele, que vão fazer, né, interpretação de livros para a gente hoje. Então, vamos começar, gente. A gente está aqui hoje para falar sobre o processo de desenvolvimento de roteiro para o cinema, né, de curtas e longas metragens. Eu sou uma cineasta também iniciante, por isso que eu penso muito nas pessoas que estão começando, né, assim como eu. Esse é o primeiro projeto que, de fato, estou como roteirista. E é um desafio, né, um desafio muito grande. Eu não queria ser roteirista, na verdade. Eu acabei a vida me encaminhou para isso, e aí, às vezes, a gente precisa aceitar os desafios que a vida impõe pra gente, e a gente vai na coragem, né, na cara e na coragem. Então, esse projeto do Recabanos, que eu estou iniciando como roteirista, ele é um projeto que ele surge a partir de uma HQ, né? A gente tem esse universo que a gente construiu da HQ, e essa ideia, ela ficou fulminante, assim, nas nossas cabeças, e a gente percebeu que a gente poderia continuar isso, né? E aí a gente percebeu que a gente podia fazer um filme. Mas como é um universo extenso com, né, vários personagens, biomas, localidades, a gente entendeu que talvez não fosse um projeto para ser um único filme, né, mas fosse um projeto para ser uma saga. E aí que vem a audácia, né? Eu, como uma cineasta iniciante que nunca tinha feito um roteiro, começo num projeto de longa-metragem já pensando em que esse primeiro roteiro de longa que a gente está fazendo é o primeiro filme de uma saga. E eu digo que é uma audácia porque é, né? Porque o nosso conhecimento ele é muito da prática, ele é muito da experiência, ele é muito de cursos livres, porque a gente não tem acesso à formação, né, aqui em Manaus, como todo mundo sabe. Então, se a gente não tiver audácia aqui em Manaus para fazer as coisas, a gente não consegue fazer nada. Então, a partir de tudo isso que eu falei para vocês, a gente resolveu, então, tá, é uma saga, então vamos fazer esse primeiro filme. E aí a gente, né, chamou os nossos parceiros da Leão do Norte, o Carlos e o Clemilson, a Domi, que é uma parceira de longa data já, para além do cinema, né, uma parceira de vida, e, e aí a gente deu início a esse processo de roteiro. Eu vou deixar agora as outras pessoas também da equipe se apresentarem e falarem um pouco das suas funções. Eu pedi para vocês por e-mail, né, para que vocês trouxessem as dúvidas. Então, depois dessa primeira apresentação, eu fiz um panorama geral aqui, né, do que é o nosso projeto que a gente está trabalhando. Aí agora a galera vai se apresentar e vai falar um pouco do que é a sua função dentro da fase de desenvolvimento de roteiro, né? Para vocês entenderem o que cada um faz e qual que é esse passo a passo dentro dessa etapa que muita gente não conhece, mas que ela é extremamente importante para seguir para as outras etapas, né? Etapa de produção, pós-produção, distribuição, enfim. Quem quer ser o próximo? Posso ir, acho que não temos uma ordem. Bom, Eu gente, ia até boa noite, falar qual o então. nome. Oi. Eu ia falar, eu ia falar que acho que seria legal alguém que está na equipe de roteiro falasse e aproveitasse além de falar dessa história, falar um pouco, além de falar da função, falar um pouco da história também, sabe? Do que é a história do longa. Eu acho então que tu é a melhor pessoa para falar agora, depois da Isis, sobre isso. Eu te apresento e falo um pouco sobre a história em si, e aí depois a gente segue. Tranquilo. Boa noite, eu sou Abel Pirangi, eu sou músico e sou artista na cidade. E a partir da pandemia, nosso ramo de atividade passou a ser muito mais voltado para o audiovisual, como nunca antes.
E aí a gente mergulhou nesse universo e nesse ofício incrível que é produzir audiovisual. Como eu falei, eu sou músico, né? Eu acho que com o decorrer aqui da reunião a gente pode ir expondo qual a influência de uma carreira com a outra e onde que elas se intercedem ali. Mas falando um pouco mais da história do filme e desse universo de Beira Rio, a gente começou toda essa história com o HQ, foi lançado em 2019, e a partir daí, como a Isis falou agora inicialmente, a gente percebeu o potencial que esse universo que a gente acabou criando tinha, né? E percebeu também que a equipe que a gente conseguiu reunir, a oportunidade que a gente teve de trabalhar com aquelas pessoas, nos viabilizou ter esse universo para expandir cada vez mais. Então, a história de Beira Rio ela conta uma história afrofuturista amazônica que se passa aqui na Amazônia 500 anos após a nossa época, em que todas as nossas instituições e tal, nossos meios de produção, nossas formas de lidar socialmente, todas elas se alteraram com o passar do tempo, após vários processos. E a história começa quando a nossa República Federativa do Brasil ela acaba, que é, como eu falei, 500 anos no futuro. A partir daí, a nossa região amazônica ela se rebela contra esse novo Estado que surge, né, a partir dessa dissolução do Brasil, e a gente consegue ter esse pano de fundo onde a gente reconta a história da cabanagem como se acontecendo novamente 500 anos no futuro. Nesse pano de fundo, né, a gente acompanha a história da Yala, que é uma menina jovem que se alista no exército dos cabanos para combater esse novo regime, num momento muito crucial, que é quando eles acabam perdendo a capital deles e passam a ter que enfrentar uma guerrilha na floresta contra um governo central muito mais poderoso, desproporcionalmente armado, e a partir desse momento ela passa a fazer uma busca dentro dessa floresta por um objetivo para além do político bélico, uma coisa também espiritual, ancestral, a partir de onde ela vai conseguir encontrar os meios que ela vai precisar para poder seguir em frente nessa jornada de combater uma máquina enorme, uma indústria, uma corporação gigantesca. Eu acho que foi muito sucinto, Domi, porque senão eu posso passar para ti agora a fala. Pode ser? Não, acho que fez, tá ótimo. Bom, gente, boa noite. Eu me chamo Dominique de Assis, vocês podem me chamar de Domi, né? Eu também sou artista da música, migrei para o audiovisual ali em meados de 2018, 17, e assim, os últimos 5 anos da minha vida foram basicamente dedicados a isso, assim. E como a gente falou no começo, né, a gente, pelo menos assim, nós três que estamos fazendo a sala de roteiro, nós vemos muito dessa vivência de formações livres, né? Então, a gente passou por alguns laboratórios e oficinas, enfim, vivências, né? Algumas imersões. E isso é uma das coisas que acabam movendo a gente a buscar mais conhecimento, né? E continuar buscando por mais formações. E, assim, pessoalmente, agora eu estou como assistente de roteiro, né? Nessa sala de roteiro. É uma coisa que eu sempre gosto de falar, assim, eu adoro fazer carreira como assistente. Então, assim, essa é a primeira vez que estou trabalhando como assistente de roteiro, mas atualmente eu tenho trabalhado mais como assistente de som, né, nos sets, e também já trabalhei pelo menos em uma equipe como assistente de direção. E eu acho ótimo pensar esse lugar da assistência, assim, sabe? Porque, pelo menos aqui nesse projeto, falando um pouco sobre essa sala específica, nós temos essa
matriz que é a cabeça do Weber e da Isis, né? Que é onde surge esse universo. E a partir daí, eu fui uma pessoa que leu a HQ, né? Na época que foi lançada, assim. E eu adorei. Eu até botei o link aqui no chat para quem ainda não teve acesso. Vou colocar aqui de novo, quem quiser dar uma olhada lá na HQ. E eu achei magnífico, assim, porque eu sou essa pessoa que tem muitas referências de universos super expandidos, assim, né? Eu adoro essa coisa de você pegar e poder criar cosmologias, criar mitologias, criar mapas e criar localidades, enfim. Isso é uma coisa que me pega muito e eu percebo que, enquanto assistente de roteiro de Hebe e de Isis, ele já tem uma criatividade muito aguçada, né? Então, o que eu tenho feito enquanto assistente é uma coisa assim de também instigar muito a gente expandir cada vez mais esse universo, né? Porque é uma coisa que é inspirada na nossa realidade, mas ao mesmo tempo é uma distopia muito futurística, no sentido de que 500 anos é bastante tempo, né? 500 anos na frente é literalmente quando se completa o primeiro milênio desde a colonização, né? E a invasão portuguesa. Então, pensar esse universo é um grande desafio, assim, porque a gente consegue visualizar um pouco de como o nosso mundo seria daqui a 500 anos, mas ao mesmo tempo a gente tem alguns desafios que, na minha cabeça, pelo menos, são desafios muito técnicos, assim mesmo, de coisa, sabe? Por exemplo, a gente já tem uma data de uma previsão de pelo menos 50 anos aí, né, do nosso colapso ambiental. Então, perante isso, que já é um dado científico, como que a gente imagina um mundo daqui a 500 anos, sabe? Um mundo que as pessoas ainda consigam viver, né? Relativamente saudável e mas constantemente em guerra, né? Então, eu acho que vai ser uma experiência que ainda vai se prolongar um pouco, assim, né? A gente ainda não sabe exatamente quando a gente vai finalizar o processo, pelo menos desse primeiro filme, mas eu acho que, enquanto assistente, eu estou muito focada nisso de pensar o universo, né? Antes da gente partir para o roteiro em si. Então, eu acho que, falando um pouco sobre a minha função, era isso, assim. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais depois, e aí eu vou passar a minha fala para a próxima pessoa. Obrigado, gente. Meu nome é Clemilson Farias, eu sou um dos sócios da Leão, aí trabalho na equipe de produção junto com um projeto. Eu comecei agradecendo pelo convite também da turma da Pedra de Fogo, da Isis do Weber, chamando a gente que convidou a gente para estar junto e desenvolver esse projeto. A gente aqui do lugar da produção, num projeto de desenvolvimento, a gente, quanto produção, a gente está muito no lugar também, assim, de, além de dar um suporte e aportar também questões criativas no que pode fazer com que a história cada vez cresça mais, também a gente trazer um olhar de pensar como essa história já pode ser viabilizada, né? Tipo, possíveis, assim, formas de viabilizar essa história, entendendo qual caminho que ela vai tomar, para onde que ela vai seguir se desenvolvendo e pensar qual o planejamento que a gente pode fazer para que ela se insira tanto no mercado no sentido de levantar financiamento, como também pensando no mercado no possível, já quando ele já tiver filmado, um possível entendimento de distribuição mesmo da obra. Então a gente vem acompanhando essa história, nesse processo de alinhamento, de montar o esquema da produção, de como vai
e, assim, e como vai ser cada etapa desse momento, pensando principalmente o filme, esse filme especificamente é um projeto que o Eben falou que é um projeto afrofuturista, então ele passa num lugar onde, no futuro que não é esse tempo que a gente vive, né? Então, é um projeto que a gente entende, onde a gente consegue investir um tempo para pesquisa, é um projeto que necessita muito mais assim, de pesquisa nesse sentido de para dar para de pesquisa de desse possível futuro, entendendo que vai ser a base do que depois eles vão poder trabalhar e escrever em cima. E eu acho que tem toda uma parte que os meninos podem falar depois, que é essa parte de constituição desse universo, das leis que regem esse universo. Quando você vai fazer um projeto nesse contexto de que é futuro, que não é esse momento que a gente vive, a gente tem que pensar se é um futuro de uma outra era, assim, pensar tudo, quais são as leis que regem de fato esse lugar, né? Tanto questões sociais, mas também questões às vezes ambientais também, tipo é a mesma atmosfera que a gente vive, não é? Isso impacta como na vida das pessoas. E aí a gente, quanto produção, a gente vai acompanhando esse movimento e trabalhando, inclusive, pensando esse desdobramento para seguir desenvolvendo um aspecto e também esse desdobramento para tentar financiar levantar recursos para financiar e esse desdobramento de como ele vai se posicionar no mercado quando estiver pronto o filme, né? Que eu acho que é importante a gente já trazer essas questões desde essa etapa de desenvolvimento. Enfim, no Brasil a gente organiza nosso financiamento com muito relação com o fundo setorial do audiovisual, então entendendo esse lugar, mas também entendendo possíveis lugares em laboratório de desenvolvimento e também possíveis parceiros para desenvolver as histórias. Eu acho que o que a gente vem fazendo nesse lugar também é isso, nesse lugar também de montar essa linha, essa carreira pós essa primeira etapa de desenvolvimento, essa carreira em espaços que já vai ajudando tanto montar tanto montar essa equipe que vai trabalhar e como pensando em lugares que ela pode ocupar posteriormente quando tiver pronto o filme. Eu acho que um aspecto também importante lembrar que nesse momento é um momento que a gente a partir desses documentos, né, de iniciais de tanto do argumento quanto do roteiro, é a partir daí que a gente também já faz um primeiro estudo de orçamento e levanta e faz um orçamento que a obra vai necessitar. Então, a gente precisa, enquanto produtores também, entender a história, inclusive, entender como que está sendo pensada essa história, ser filmada essa história para depois plasmar isso em, enquanto isso, em recursos, assim, se é um filme que precisa de vai precisar de muita pós-produção, tipo, de efeitos especiais, esses tipos de questões que a gente vai levantando a partir, principalmente do roteiro, que é o ideal, mas se a gente não tem roteiro, a gente pode fazer com argumento também. Eu acho que, em linhas gerais, acho que é isso, né, Carlos? Não sei se queria agregar algo mais, mas acho que, em linhas gerais, é esse aspecto. Não, eu acredito que seja isso mesmo, né? Pensando, oi gente, eu sou Carlos, eu sou um dos produtores executivos também, sócio do Premilson, e eu acho que é isso, né? Quando a gente entra em projetos nessa fase de desenvolvimento, principalmente é pensar mesmo essa relação com a história, né? Qual que é o potencial que essa história tem e os caminhos necessários para fazer essa história acontecer e verificando as possibilidades, né? De financiamento, de parceiros, de como que a gente consegue aprimorar o projeto e a gente fortalecendo ele, fazendo essa trajetória, né? De desenvolvimento é, de, de escrita, né? Nesse primeiro momento, obviamente, é um trabalho muito mais pensado na história, em como que ela vai ser conduzida, mas em paralelo a isso vai também a gente entendendo, né? Fazendo um estudo de festivais, fazendo um estudo de fundos, fazendo um estudo de possibilidades, né? E quando a gente fala das possibilidades, é a gente entender
qual que é o mercado que a gente está inserido, qual que é a realidade do local onde a gente está, né? E também as outras possibilidades que o projeto e coisas que possibilidades que projetos parecidos também eles alcançam, né? Qual foi o caminho desses projetos? Então acho que como parte da equipe de produção, né, de pensar essa produção executiva já nesse momento do desenvolvimento, é sempre ter o produtor como um aliado mesmo da história, para que ela siga conquistando outras pessoas, né, e essa relação mesmo das parcerias e conseguir ter interesses parecidos assim, né, tanto de produção quanto de roteiro quanto de direção, sempre tendo em vista o melhor caminho da produção, né, de feitura dessa obra. Eu acho que é mais isso mesmo, como uma forma de complemento da fala do Clemens. Aí não sei se tu queres fazer um Pode falar, complemento. Domi. É só um comentário que eu queria fazer rápido, assim, que eu acho que complementa um pouco com a fala dos meninos, né, da executiva, que é um pouco pensando na nossa escrita enquanto parte criativa da coisa, né, mas ao mesmo tempo tentando equilibrar com isso do que os meninos falaram da viabilidade, né, do que está escrito no roteiro. Então, eu parto sempre de uma premissa de tentar escrever, assim, algo que vai para o roteiro, sempre coisas que sejam realizáveis, sabe? Eu evito escrever coisas que são impossíveis de gravar, que seriam impossíveis de ter no filme, assim, nos filmes. Porque... E ao mesmo tempo tentando, óbvio, não deixar que a minha criatividade seja podada por conta disso, né? Mas, assim, eu acho que é sempre muito importante a gente levar isso em consideração enquanto escreve uma história, sabe? Tipo, a gente vai ser... Isso vai ser possível de se tornar uma cena, sabe? A gente vai conseguir levar para o set, ou como a gente consegue pensar de uma maneira que seja, que torne isso mais possível de se realizar, né? Enquanto filmagem, assim. É só isso mesmo. Aí eu só assim, tipo, vamos fazer essa bate-bola, Domi. Eu acho que é nesse sentido que a Domi está falando, porque eu acho que pensar, de fato, nesse lugar da viabilidade do projeto, mas também entendendo essa viabilidade vai ter o desenho que a gente, isso vai influenciar no desenho que a gente vai conseguir desdobrar o filme depois, que eu falo desenho de financiamento do próprio filme, porque eu posso fazer uma história que nas condições atuais de desenvolvimento e tendo uma análise realista do momento que eu estou enquanto profissional, enquanto empresa, que esse projeto eu não vou conseguir viabilizar. Tipo, é um projeto de 100 milhões, é um projeto de 40 milhões de reais, eu não vou conseguir viabilizar a captação desse recurso no atual momento que a minha empresa está, sabe? Então, é esse tipo de coisa também. Tipo, é um projeto que eu estou desenvolvendo para um futuro mais distante, a longo prazo, considerando o desenvolvimento enquanto negócio que eu tenho na minha empresa, é um projeto que eu quero desenrolar com a um prazo mais curto, né? Então, nesse sentido, tipo, a Easy Web aqui são da produtora e também roteirista, também enquanto proprietários da empresa e roteiristas entendendo esse momento também, né? Então, eu vou escrever um roteiro que eu entendo que eu, enquanto empresa agora, vou conseguir viabilizar ele. E a gente entende um orçamento um orçamento hoje de um filme que é considerado um filme de baixo orçamento no Brasil, tipo 3 milhões de reais, por aí. Eu falei que eu ia falar outro valor, mas é isso, porque a gente tem uma ideia de 1,5 milhão. 1,5 milhão já está defasado. Hoje, um orçamento de um filme independente, assim, com todos os departamentos funcionando, tudo, é um orçamento em 3 milhões. Isso já é um valor que, para nossas empresas, é um valor que já é difícil de viabilizar. Então,
dependendo de como a história é pensada, ela pode também, tipo, se eu sei que eu vou tentar viabilizar essa história depois, vou produzir, eu não estou fazendo um roteiro de encomenda para uma empresa que tem mais capacidade de captar esse recurso, então estou pensando também para mim, né? Que eu acho que é importante que cada homem fala, porque muitas vezes os nossos roteiros, da nossa realidade de produção independente, são roteiros que às vezes estão um pouco distante dessa viabilidade financeira. E aí isso prejudica a execução dos projetos, porque são filmes, às vezes, que são pensados para um orçamento muito maior do que a gente tem. E aí, quando a gente vai realizar o filme, o filme fica muito prejudicado artisticamente por falta de recurso. E se fosse pensado mais próximo pensando com um recurso, você escrever pensando com um orçamento mais realista, às vezes também ajuda a gente nesse sentido. Só para ressaltar isso também da gente pensar, ressaltar isso da gente pensar histórias que se adequem à nossa realidade, também financeira, né? Isis, contigo. Isso, eu ia comentar isso também, né, Domi? E que é um desafio, né? A gente construir um universo, fazer uma saga, sabendo que vai ser muito difícil a produção e que a gente não vai conseguir captar um valor que a gente vai conseguir fazer um filme, né, hollywoodiano, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, existe. Às vezes dá uma travada. Ah, é legal, que dá uma travada aqui. E aí é um desafio, porque em alguns momentos a gente pensa numa coisa muito massa, e aí a gente debate, né? Mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso enquanto produção, né? Eu sou produtora também, né? Além de artista, eu sou produtora. E aí eu sempre me pego nessas questões. Tem uma cena, né, do roteiro em que o Weber falou bem assim para mim, tá, vai ter, é uma cena em que eles estão os recabanos, né, como o Weber salientou, eles são a guerrilha, né, é como se eles fossem a gente, sabe? A gente lutando contra o sistema, contra a colonização, a neocolonização, o neoimperialismo, e aí tem uma cena que eles são invadidos, né, ai, me fugiu a palavra agora. O acampamento, isso, o acampamento militar é invadido pelos inimigos do império. E aí a gente escrevendo sobre isso, a gente falou: "Tá, mas quantas pessoas vão ter nesse acampamento?" Porque a gente já pensando na produção, né. Será que a gente consegue 20 pessoas, 30 pessoas, 15 pessoas? Será que é muito, sabe? E aí são pequenos pontos que eles parecem que não têm tanta importância, mas que para fazer o filme e o figurino, né? E o figurino para esse povo todo, exatamente, é tudo isso. Figurino, alimentação, eu já penso logo, van, oh, meu Deus, como é que a gente vai alimentar esse povo? Porque eu gosto de alimentar o povo bem, né? E aí, como é que a gente vai alimentar bem uma renca de gente? E a gente não faz ideia, assim, de quando esse filme vai ser produzido, quando a gente vai conseguir, quanto a gente vai conseguir acessar, quando a gente vai conseguir acessar. Então, uma das coisas que a gente tem pensado é em otimizar, por exemplo, o figurino, como o Átila citou ali, né? E o figurino? O figurino. Então, nas descrições, a gente já fala, ó, é, é, a gente coloca também as nossas referências lá, né? A gente tem as nossas referências macro, né? Por exemplo, Harry Potter é uma saga que é uma saga do meu coraçãozinho, e ele é uma grande referência, mas eu não posso ter o Harry Potter como referência nesses quesitos de produção, por exemplo, porque é uma mega produção, né? Então eu pego como referência as partes mais ideológicas, né? E aí eu vou para filmes, séries, novelas, que com mais simplicidade, que a gente possa trazer para nossa realidade de figurino, de cenário, né? Aí a gente já pensa: como é que vai ser essa barraca? Como é que é essa cabana? Como que é a alimentação dessas pessoas nesse lugar? E muito do filme Recabanos Beira-Rio, ele vai se passar na mata, né? E aí algumas pessoas já me questionaram: "Ah, mas vocês vão gravar filme na mata?" Sim, teve até uma vez que a gente encaminhou um edital, e aí o avaliador falou:
acho muito real gravar cenas na floresta amazônica. Então, a gente ainda esbarra na questão folclórica que as pessoas têm da Amazônia, sabe? Se faz filme na Amazônia há muito tempo, a gente não é o primeiro nem vai ser o último, sabe? Então, as pessoas fazem isso acontece. Então, a gente esbarra em muitos desafios, tanto de esses desafios financeiros mesmo, mas desafios ideológicos, de que a gente precisa explicar para as pessoas de fora, porque elas que têm o acesso, elas que têm o aqué, o dinheiro, elas que vão dar esse dinheiro para a gente. Então, ainda tem esse desafio de comunicação com as pessoas lá de baixo do Brasil, para eles entenderem que é possível fazer filme na Amazônia, que é possível fazer videoclipe na Amazônia, sabe? Eu não sei se alguém quer complementar mais, mas a gente podia, eh, passar para as perguntas, né. Eu pedi para vocês trazerem perguntas para a gente otimizar nosso tempo, que é bem curto, e aí se alguém tiver perguntas, dúvidas sobre a as funções, eu acabei não citando muito, né, porque a gente fala muito de roteiro, mas eu e Heber somos os diretores também, né. E nessa fase de desenvolvimento de roteiro, os diretores são extremamente importantes, porque a gente precisa trazer a nossa visão de direção, né, porque eu, por exemplo, achava que a direção era muito ali da produção, né, e aí estudando, adentrando, praticando, trabalhando, eu fui entendendo o que que a direção realmente faz de fato, né. E aí a gente precisa trazer a nossa visão estética, né. Qual é a estética que eu quero desse filme? Qual é a visão que eu tenho para trilha sonora, sabe? São tantos detalhezinhos que eu fui também descobrindo nesse trabalho, sabe? Fazendo esse trabalho falando: "Nossa, eu já tenho que pensar isso agora? Eu já tenho que pensar assim", não necessariamente, por exemplo, vou pensar a música exata, mas eu tenho que ter uma ideia de que tipo de sonoridade eu quero para aquela cena, porque o som, ele vai trazer a emoção que eu quero. Qual é a emoção que eu quero em cada cena? Qual é a emoção que eu quero de modo geral no filme, sabe? Qual o tipo de interpretação que eu vou querer dos atores? Então tudo isso já a gente já começa a pensar no desenvolvimento do roteiro. Mas tá, vamos para as perguntas. Vocês querem perguntar? Queria propor que as pessoas também, quem se sentir à vontade, né, pudesse se apresentar e falar um pouco do interesse, assim, né, em roteiro, e por que acharam interessante estar aqui também com a gente. E aproveitar para fazer as perguntas, né? Isso, você à vontade, gente. Parece que apareceu uma aí, né? Posso ler? Aqui a Yasmin colocou como produtora iniciante, além da dificuldade em conseguir a verba, quais outras dificuldades vocês sentiram ao apresentar o projeto? Ao apresentar o projeto, apresentar no Ah, nesse sentido de edital, tu diz, Yasmin? Eu não sei se eu entendi exatamente o que que tu quer saber. é em relação ao financiamento mesmo. Ah, sim, sim, sim. Um do Acho- uma das dificuldades é isso, né, é esse diálogo com pessoas que não são amazônicas, que não entendem como a gente vive, como a gente se comporta, quais são os nossos costumes, e que a gente vive dentro da floresta e que se a gente não puder gravar, se a gente não conseguir, como que a gente não consegue gravar, filme na floresta se a gente mora dentro da floresta também, né? Sim, tivemos muitas dificuldades, em relação à equipe também, porque, assim, quando a gente tem uma sala de roteiro e você não é o único roteirista, você depende de uma outra pessoa. Então a gente precisa ter esse diálogo. Então, às vezes eu penso em algo que eu não posso simplesmente só escrever sozinha e tá tudo bem, sabe. Eu preciso dialogar isso com o Eber e depois a gente vai levar esse diálogo para a sala de roteiro junto com a Domi. Então, eh as questões interpessoais também são bem complicadas, assim, em sala de roteiro, quando se tem mais de um roteirista, né, porque a tua ideia, ela não é a única, a gente precisa sempre estar debatendo, questão de agenda também é muito complicado, mas o Clemens quer falar e eu vou deixar ele complementar, que ele tem bastante coisa, com certeza, importante para falar. Não, eu tô trocando aqui. Enfim, eu acho que assim,
para tentar responder um pouco também a pergunta da Yasmin, né, Yasmin? Perguntou isso, a Yasmin. Assim, enquanto financiamento, Yasmin, a gente tá num projeto que está com uma etapa de desenvolvimento, que a gente vai falando. E a gente também, como é a Isis começou esse bate-papo falando de um processo que é novo para todo mundo aqui, né? Por exemplo, também novo para a gente também, porque a gente nunca produziu e nem desenvolveu, nem trabalhou assim, projeto de uma ficção assim futurista. Então traz questões particulares específicas. Então acho que enquanto financiamento para financiar, por exemplo, a obra agora, a gente não está muito investido nesse lugar. A gente está mais investindo também na perspectiva de tentar produzir de tentar investir no recurso para desenvolver. Eu acho que tem uma dificuldade que a gente pensa, a gente tentou escrever também, né, Isis, como um curta, de gravar uma parte desse universo como um curta, que seria uma coisa bacana de fazer, porque seria um momento da Isis do Web quanto roteiristas e diretores exercitar esse universo. Isso parece, se isso acontecesse, seria um facilitador, né, para depois conseguir recurso, que a galera ia conseguir ver como é que isso ia se plasmar, esse universo. Eu acho que tem uma dificuldade, para além do que a Isa estava pautando, esse fato, né, de ser uma ficção científica, vamos dizer assim, se classifica nesse lugar, e para um grupo que é iniciante, que não tem tanta experiência, conseguir comprovar, né, um projeto que a gente teria capacidade executiva, né, de tanto de capacidade artística quanto executiva de gerenciamento, né, de fazer a gestão de um projeto desses que geralmente são mais complexos. Nesse sentido, a gente inclusive tem uma consultora de roteiro que é uma pessoa experiente de escrever, uma pessoa experiente que trabalha com esse recorte de afrofuturismo e de fantasia, de escrever histórias assim que são histórias de fantasia e aventura, que é um pouco, não que o Recabanas é esse de fantasia e aventura, mas traz um pouco esse universo mais desse fantástico de pensar outros mundos, né, assim, outros universos, como isso afeta a vida. Eu acho que é o momento, né? Quando a gente terminar essa etapa, vai ser um momento de desafio. Eu acho que esses são os desafios que a gente vai atravessar. Essa falta de experiência como um primeiro projeto é muito desafiador de comprovar que tem capacidade e tanto de artística quanto de gerenciamento para conseguir depois viabilizar a história. Eu vou tentar falar um pouco o Marcelo perguntou Marcelo Augusto, quantas pessoas são necessárias para realizar esse projeto e quem coordena todas essas pessoas. É assim, esse projeto está na etapa de desenvolvimento, como eu falei, né, ali antes. Então, essa etapa de desenvolvimento, nesse momento dessa etapa inicial de desenvolvimento, a equipe é uma equipe pequena, que é a equipe de basicamente dois roteiristas, a gente da equipe de roteiro, que está aqui o Edson, a Isis e a Domi, e a equipe de produção, que sou eu, Carlinhos, e a consultora, que faz parte da equipe de roteiro. Depois, quando o projeto vai seguir crescendo, aí essa equipe vai se ampliando. Para essa etapa inicial de desenvolvimento, é esse grupo, esse núcleo duro, assim, vamos dizer, que está aqui trabalhando. Quer complementar isso, Carlos? É isso. Isis, contigo. Oi, Pedro, pode falar. Oi, pessoal, boa noite. Sou o Pedro, sou estudante de audiovisual na UEA. E eu fiquei um pouco curioso para saber como é que foi o processo de realmente escrever esse roteiro, assim.
como é que foi o processo de argumento para os tratamentos, né, até chegar no roteiro final. Eu queria saber um pouquinho como foi isso, como começou, como vocês sabiam, sei lá, que estava bom, sabe, quando era o momento certo para parar de escrever, para parar de desenvolver, e como é que foi esse processo realmente? Tu quer Então, falar? a Alguém quer? gente, Quer? Dá-lhe, eu então. posso falar, amiga. É que assim, esse projeto, ele é um projeto de desenvolvimento, né? Ele recebeu um recurso no edital, numa categoria de desenvolvimento. Acho que foi o edital da SEC, né, amiga, do governo do estado, se não me engano. Manaus Escute, amiga. Com cultura. Então, com cultura, né, prefeitura, ok. E esse recurso, ele é exatamente para que a gente possa chegar no primeiro tratamento do roteiro, né? Ou em algo próximo disso, assim. Então, a gente ainda não terminou de escrever, na verdade, ainda tem bastante coisa para ser escrita, né? O que a gente tem no momento é um primeiro tratamento de escaleta, que a gente está tentando finalizar para fazer a entrega para a prefeitura, né? Porque a gente recebeu o recurso e precisa prestar contas e tem que ter uma entrega no prazo estipulado pelo edital. Então, esse encontro aqui agora, ele já é essa contrapartida, onde a gente pode ter essa troca um pouco, né, de falar e conversar com vocês sobre esse processo, mas ele ainda é um processo que ele está em continuidade e para esse filme eu acredito que ele ainda vai levar pelo menos aí, sei lá, um ano, quem sabe? É uma meta alcançável, de repente, sabe, para a gente finalizar o primeiro tratamento de roteiro e pensar em, de fato, começar a produzir, né? Eu acho que o que o Clemilson falou faz muito sentido, assim, eu acho que eu compartilho muito desse pensamento de a gente estar escrevendo um longa, mas ao mesmo tempo pensar em o que desse longa a gente consegue transformar num curta, para que a gente possa ter esse material e poder apresentar em rodadas de negócios, em editais, e falando assim, ó, nós temos esse curta, mas ele é só um recorte de um universo expandido que a gente pretende produzir e que a gente já tem esse primeiro tratamento de roteiro, né? Mas que eu estou falando isso numa perspectiva de futuro. A gente ainda não tem esse primeiro tratamento, estamos tentando chegar lá, assim. E esse é o desafio atual, né? Porque é, esse processo de sinopse, de argumento e de escrita inicial iniciou com a Izzy e com o Eber, né? E eu já entrei agora após a classificação no edital, assim. Claro que eu já acompanhava um pouco do universo, porque como eu falei no começo, eu acompanhei o lançamento da HQ, né? E eu super indico assim, que vocês façam a leitura da HQ, porque dá para dar um pouco de ideia do que é esse universo futurístico, né? E para mim também é muito importante, porque a gente está, assim, é muito simbólico para mim a gente poder estar transformando em roteiro audiovisual uma obra que se iniciou numa história em quadrinho, né? E que para mim é uma grande referência, assim, como vocês podem ver na minha parede, isso aqui é uma referência de mangá, né? Eu sou super fã de mangás e animes, e então é assim, a gente vai continuar escrevendo pelos próximos anos, porque afinal de contas é uma saga, né? E aí a gente só está querendo chegar na primeira etapa, que é a apresentação desse universo na tela e possivelmente isso vai levar muitos anos da nossa vida, né? Pensando em perspectiva de saga mesmo, assim. Mas eu acho que, pensando nessa questão de como foi a questão da construção do argumento, da sinopse, isso acho que a Isis e o Weber podem falar melhor, assim. Fala, Heber. Então, só complementando a fala da Domi, né, nesse sentido de a gente chegar a um final, a gente não, não terminou, mas não no sentido de não ter a qualidade, o primor que a gente gostaria que tivesse. A gente acredita muito na nossa história, no nosso universo, e a gente não acabou justamente porque isso, como a Domi falou, vai tomar anos da nossa vida, saca?
e a gente consegue observar cada detalhezinho que pode se desdobrar numa história a mais, num spin-off, em uma outra mídia de repente. E a gente está sendo bastante cauteloso nesse primeiro momento da confecção, da construção dessa história, justamente pensando nisso, nessa nessa liga que vai ter entre todos os elementos que a gente vai apresentar agora, saca? Muitas coisas a gente já prevê que vão fazer sentido daqui a umas 2 ou 3 obras, e a gente já começa a apresentar, a dar uma pequena pincelada ali para instigar mesmo e ter elementos que lá na frente as pessoas vão ver: "Ah, isso aqui era isso aqui", saca? Então é uma parada bastante cheia de detalhe, assim, que a gente está tomando bastante cuidado na hora de construir, elaborar e na forma como a gente vai apresentar. Nosso roteiro tá bem legal, nossa história, nosso universo tá muito bacana, tá muito divertido fazer isso, tá sendo uma coisa mágica, assim, cada vez que a gente tem uma ideia e para conversar e debater, para tentar ver se isso vai dar um caldo legal, é sempre um debate muito rico, muito interessante entre nós que estamos nessa parte mais criativa. E eu creio que não vai ainda chegar um dia que a gente vai chegar à conclusão de que: "Nossa, agora sim, agora tá bom". Não, eu acho que não vai ter esse dia que vai estar bom. Vai estar apresentável para o nosso julgamento, mas ainda uma coisa em construção por um bom tempo ainda. Acho que era isso que eu queria complementar mesmo. E só para complementar, Pedro, em relação ao edital, assim, quem disse que estava bom eram os meninos da Leão do Norte. Porque a gente não tem essa experiência, né, de julgar um argumento, de julgar, sendo aqui bem sincera com vocês, né, eu não me sinto apta a julgar o roteiro ou o argumento das outras pessoas, né. Eu consigo, assistindo o filme, mas lendo o roteiro em si ainda é algo que é muito novo para mim. Então a gente ia escrevendo, né, quando a gente porque esse projeto ele começou antes do edital, né, antes do edital a gente já vinha trabalhando nele, aí quando veio o edital a gente falou: "E se?", né, e os meninos da Leão do Norte botaram muita pilha na gente, e aí a gente ficou: "Ah, se eles têm experiência, eles estão dizendo que dá, bora, né". E aí a gente ia escrevendo, eles iam analisando, e aí eles iam e aí é legal, sabe, vocês terem alguém que possa fazer isso por vocês, que possa ler e dar um feedback, por exemplo, porque tá tudo na nossa cabeça, né, e aí a gente escreve. Aí só que ficam lacunas que a gente não consegue perceber, porque as coisas estão na nossa cabeça. Então quando eu enviava, por exemplo, para o Clemilson, ele falava: "Tá, mas isso é aonde?", sabe, "Quem é essa pessoa?". Eh não entendi exatamente como esse personagem apareceu aqui. Eu ainda não entendi qual é o objetivo dessa personagem aqui, sabe. E aí a gente ia afunilando. E aí o que a gente mandou para o edital, para ele ser contemplado, já está muito diferente agora, está muito diferente. A história, tipo, a base em si é a mesma, mas o decorrer da história, por exemplo, mudou. A gente criou uma linha do tempo, né, uma linha do tempo desse universo, e aí tem coisas que a gente tá escrevendo que não vai gente, não faz nem cosquinha no roteiro, mas a gente, como sala de roteiro, a gente tem que saber, sabe. Tem um personagem que a gente estava descrevendo ele, e eu batendo cabeça, assim, né, eu e a gente todos, né, mas como eu que fiz a escrita dele em si, né, e aí eu batendo cabeça falando: "Gente, eu tô aqui me desgastando com esse personagem, ele nem aparece no filme, ele nem é citado no filme". Mas a gente precisa, porque ele constrói algo na história, que vocês vão ver no filme e vocês não sabem que foi ele, mas aquilo tá ali. E para aquilo tá ali bem embasado, eu preciso saber quem fez aquilo, por que que ele fez aquilo, porque eu como atriz também, né, fico me perguntando: "Esse personagem com essas características, ele faria esse tipo de coisa? Ele aceitaria isso aqui? Ele diria sim para isso? Ele diria não para aquilo?", sabe? Então é muito desafiador, é muito gostoso também, sabe, é muito gostoso. E dá muita raiva. Tem momentos, assim, que eu me pego puxando de cabelo falando: "Meu Deus, quais foram as inspirações na criação dos personagens?". Mana, tu nem acredita. Espera aí, deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Yasmin. Foi Yasmin. Mana, tu nem acredita que
a inspiração principal da protagonista é o meu gato preto. Inclusive, o nome da personagem é o nome do meu gato, Yala. Aprendi só no lanche da decupagem para ver qual é o figurino. Tudo isso conta, todos esses aprendizados, eles são importantes, sabe? Então, assim, a protagonista, ela é inspirada no meu gato preto, na Yala. E é por isso que é o nome da personagem. Mas esse personagem também é inspirado em mim, sabe? Tem personagem que é inspirado em Eber, tem personagem que é inspirado no meu pai, tem personagem que é inspirado em animais. E nenhum personagem é inspirado apenas numa única coisa. Por exemplo, a gente criou a Maíra, né, nossa mestrinha da consultoria, ela recomenda da gente fazer uma bíblia. Então, o nosso universo tem uma bíblia como se fosse uma série, sabe? E aí ela apresentou pra gente a bíblia do Stranger Things. Isso mudou tudo, mudou todo o jogo. Que aí a gente começou a entender como a gente faz isso pensando numa série, mas sendo um filme, sabe? E aí, quando a gente foi construindo esses personagens, a gente viu que às vezes ele tem um aspectozinho que eu tirei de uma pessoa que eu conheço. Outro aspecto eu tirei de um personagem, por exemplo, a Yala, ela é inspirada no meu gato preto, é inspirada em mim, é inspirada na Hermione, e tem mais, agora eu não tô lembrando assim de cabeça. Então, tem personagem que é inspirado no meu pai, sabe? Tipo, na ausência do meu pai. A ausência do meu pai é referência para esse personagem que é um pai ausente, sabe? Então a gente pode pegar referência de qualquer coisa. As árvores, a própria floresta amazônica em si é referência para gente. As espécies de animais, os fungos, as plantas, as folhas, as religiões, os orixás, eles são grandes referências, mas não só eles, os deuses hindus também são grandíssimas referências para a construção desse universo. Então, assim, a gente capta referência em qualquer lugar, gente. Às vezes eu estou na rua e eu vejo uma pessoa e eu falo, nossa, isso é interessante. Um movimento que ela faz, uma palavra que ela fala, eu, opa, isso aqui é uma referência para tal personagem, sabe? Dali Dome. Eu ia só complementar essa coisa das referências, porque ao mesmo tempo que a gente fica nessa atividade constante de captar personagens ao longo do nosso dia a dia, eu acho que a gente compartilha de referências muito específicas em relação, assim, a universos expandidos, né? Porque uma coisa é você pensar um filme e ele termina naquele filme e a história não se continua depois, sabe? E é diferente você pensar um primeiro filme que vai ter um segundo, que vai ter um terceiro, que possivelmente um quarto, um quinto, e a gente não sabe exatamente quando vai encerrar. Então, assim, eu posso falar de duas referências muito específicas, que a Izzy já citou, né? Já falou de Harry Potter, que eu acho que eu compartilho com ela. Não sei se o Weber compartilha tanto disso, mas eu acho que a gente acaba, durante as nossas discussões sobre narrativa mesmo, né, de desenvolvimento desse roteiro, a gente acaba trazendo essas referências. Tipo, escrevi isso porque lembrei de tal referência, acho que poderia ser legal a gente reproduzir algo parecido aqui, mas não exatamente igual, né? Então, eu acho que tem uma outra referência que, para mim, é muito grande. Eu acho que o Weber compartilha um pouco disso também, que é o universo do Tolkien, né? Que eu acho que a maioria das pessoas devem conhecer a partir do Senhor dos Anéis, mas que é uma obra gigantesca que eu me inspiro muito nesse sentido de conseguir também desenvolver um universo super expandido, né? E eu tenho essa minha referência maior que está aqui na minha parede, que é o One Piece, que é um mangá que começou a ser escrito nos anos 90, né? Se eu não me engano, 98, 99. E até agora não finalizou. Então são mais de 20 anos de história sendo escrita e a gente tem uma previsão de pelo menos 5 anos para que o autor finalize a obra. Então eu tento também pescar referência desses lugares, sabe? De tipo, como a Isis falou, a gente está, às vezes, investindo o nosso tempo em escrever e desenvolver um personagem que é complexo, mas que nem vai aparecer nesse primeiro filme, sabe? Mas que ele vai ser influente na história no futuro e que nesse momento a gente precisa dedicar tempo para ele, sabe? Então, isso é
umas coisas que acontecem assim, que é também um pouco de dificuldade, né? Porque a gente tem pouco tempo disposto mesmo nas nossas agendas para se encontrar, então a gente tenta fazer isso ao longo da semana e marcar um dia para se encontrar para debater sobre tudo, e acabam sendo reuniões mais extensas e um pouco mais cansativas, né? Que a gente realmente vai até se esgotar, até a gente ficar em silêncio, olhando uma para a cara da outra e falar: é isso, gente, a gente não tem mais o que tirar daqui, vamos descansar e na próxima semana a gente se encontra de novo. Gatilhos. Eu também gosto muito de buscar referência na historiografia para criar os ambientes sociais, políticos, emocionais que motivam determinados perfis psicológicos a terem determinadas atitudes. Então, eu vejo o meio onde os personagens estão ali interagindo molda bastante também da personalidade que eles têm, a forma como eles vão agir, como as emoções deles vão aflorar. Então, eu tento sempre buscar na história da humanidade mesmo circunstâncias, né, que motivaram pessoas a determinadas ações. Às vezes, pessoas isoladamente, às vezes grupos sociais, grupos políticos, que eu vejo que o ser humano ele molda bastante a personalidade dele dependendo do seu contexto, né? Claro que tem uma individualidade para cada personagem, mas eu entendo que o fato político, o fato histórico, define muito a atitude do ser humano quando ele está ali sendo pressionado por determinados fatores. Eu vejo muito por esse lado também. Gente, eu acho que a gente, né, tá se caminhando, já, a gente já passou do tempo. Alguém tem a última dúvida para a gente fechar? Se não, mas já assim, olha, para ter esse papo aqui, mano, tem que ser um curso e a gente fazer vários encontros, porque a ideia aqui era geralmente era isso, a gente ter uma conversa e conversar sobre essa fase de desenvolvimento, né? Não era uma ideia assim de uma masterclass, né, de uma oficina, mas mais de uma ideia para vocês terem um conhecimento inicial, sabe? Uma sementinha que a gente plantou agora, né? E a gente vai alimentando, que essa sementinha ela vai crescendo até virar uma grande árvore e a gente ir aos cinemas assistir o filme de todos vocês, de todos. Então, ninguém tem mais dúvida, não, né? Para a gente encerrar, Pedro. Pedro, só vou pedir para tu ser bem objetivo, tá, amor? Pra gente. Anne, se tu quiser fazer a tua pergunta, eu deixo, amor. Eu deixo, que tu não falou nada. Não, Vai, Pedro. a minha não é nenhuma pergunta, só queria comentar que eu realmente gostei bastante do fato de vocês, de realmente ver aqui, né, que o desenvolvimento do filme está sendo bem assim, para uma saga, né, que vai para frente, que é um universo expandido. Eu achei isso super interessante. Eu sou mestre de RPG, né? Então é realmente, para escrever um RPG é realmente assim, sabe? Você cria personagens que não vão e você não sabe se vão para um rumo, se você não sabe, é uma coisa meio imprevisível. E eu queria só falar que eu gostei muito do projeto, estou muito ansioso para ver para onde ele vai. E gostei realmente, assim, do que vocês mostraram hoje, sabe? Do que vocês comentaram hoje. Realmente parece muito promissor. Estou muito feliz. Obrigada, Pedro. É isso, né? O Weber chegou a comentar que é um projeto multimídia. Acho que hoje o nosso tempo pede isso, né? Projetos que não terminam ali só em um único produto e a gente fazer ele em várias vertentes, né? Porque tem a HQ, aí tem o filme, aí depois, sabe, sei lá, produtos licenciados, jogos e por aí vai, né? Eu acho que essa é a nossa ideia, a gente não sabe exatamente como isso vai se dar, mas esse projeto, a ideia dele por si só nasceu de um sonho meu, né? E a partir desse sonho que eu tive, eu acordei, eu fiquei, meu Deus, eu não posso esquecer isso. E aí passei para o Eber, e Eber falou, nossa, isso é muito massa, e aí a gente foi trabalhando nele, trabalhando, e eu costumo dizer que o Recabanos é um projeto que ele criou pernas,
ele criou pernas, braços, mente, psicológico, e ele aponta para a gente para onde que vai, sabe? Não é mais a gente que controla ele. E eu gosto de pensar os meus projetos assim, como seres que têm vida própria e que a gente tem que respeitar o caminho que eles pedem para a gente. Alguém quer complementar da equipe para a gente fechar? Eu acho que tem um fato que a gente Isso, citou pouco aqui, microindependente. um fato aqui que a gente criou, que a gente comentou pouco, é que essa saga ela é inspirada na maior rebelião, na maior revolução que aconteceu na América Latina, que foi a cabanagem, que foi um período histórico em que, enfim, transições de poder, o Brasil tinha terminado de virar uma colônia, se tornado um império, o norte não aderiu, e por conta disso a gente teve esse grande movimento social que se espalhou pela América Latina, chegou ao Nordeste, chegou a outros lugares do Brasil, e é muito pouco falado, muito pouco notificado e muito pouco representado em mídias, sejam elas quais forem. E a gente entende que é um resgate extremamente necessário para a gente construir a nossa visão de um povo orgulhoso e um povo que é unido e tem uma causa, tem pelo que lutar, e nós somos incríveis e nós valemos a pena para nós mesmos. É isso. Bom, gente, antes da gente encerrar, só teve uma última pergunta que a gente acabou não respondendo, que a Yasmin colocou, que é, gente, aproveitando, quais cursos que vocês recomendam para estudarmos por fora, o que podemos fazer para nos introduzirmos mais nesse mundo de vocês? Eu falei um pouco disso no começo, né? A gente carece um pouco de cursos aqui na nossa região. Então, assim, a gente está tendo agora o curso na UEA, né? Mas que tem algumas questões, assim, eu não sei como é que está sendo essa coisa de vestibular lá. Mas eu sugiro muito assim, Yasmin, que se você tem uma história que você quer contar aqui formando um roteiro, eu sugiro que você comece a escrever essa história como se fosse um conto, sabe? Como se fosse uma historinha que tem uma página, sei lá, sabe? Uma premissa, né? E a partir disso você, por exemplo, eu fui muito aquela pessoa que era louca das oficinas, dos laboratórios, então eu estava sempre procurando saber o que estava acontecendo disso na internet, que eu pudesse extrair de informação sobre escrita de roteiro, né? Então, nessas buscas a gente acaba encontrando muitas coisas interessantes e, assim, eu sugiro eu acho que vocês podem também trocar algumas ideias com a gente nas redes sociais, sabe? Procurar a Pedra de Fogo, procurar lá a produtora Jaci, que é minha produtora, vocês podem seguir a gente, que a gente está sempre trocando sobre isso também, assim, sabe, gente? Eu me coloco total à disposição para a gente continuar conversando, né, sobre o que mais vocês tiverem para falar, assim. Existe também, Yasmin, o Matapi, que é o mercado audiovisual, que é organizado pela Leão do Norte, dos meninos, do Clemilson e do Carlos, em que também tem rodada de negócio, tem encontros, sabe? Tem masterclass, tem várias coisas que às vezes não é um curso em si, mas que é um caminho, sabe? Para tu conhecer pessoas que podem vir a trabalhar contigo, ou que pelo menos dali para tu estar entre a galera do audiovisual, né? Que é inacessível, né? A gente sabe que o audiovisual é inacessível. E aí a gente vai se infiltrando que nem água, né? Entrando aí nos caminhos para tentar conseguir as coisas. Então, gente, eu vou fazer o encerramento agora, né? Que eu acho que a gente já passou bastante do tempo. E agradeço demais a presença de todo mundo que está aqui. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer os meninos da Leão do Norte, que sem eles nada disso seria possível. Talvez a gente não tivesse nem tido coragem, sabe, de ter colocado esse projeto no edital. Que a gente sabe, né, que a gente que é da periferia e a gente quer acessar o mundo das artes é babado. E aí encontrar aliados é muito importante. Gente, quem puder abrir a câmera, por favor, para a gente fazer o nosso print. Quero agradecer Heber, Dominique, por serem meus parceiros de vida, né, de trabalho, porque a gente faz tudo, a gente faz tudo juntos.
Agradecer as meninas da Libra, a Joyce, a Michelle, muito obrigada por trazer essa acessibilidade para o nosso trabalho, que é tão importante. Então, vou abrir aqui minha câmera também. Quem puder abrir, por favor, agradeço demais, preciso ficar bem bonitinho. E isso vai para o YouTube, tá? Eu pedi autorização de vocês lá na inscrição, vocês deram, agora já era. Vamos lá, então. 1, 2, Bora. 3 e foi. Pronto. Obrigada, galera. Boa noite. Até a próxima. Acompanhe nossas redes sociais.